Porque muitos aí querem legislar como se o nosso Estado fosse ateu. Mas a nossa fé é justamente para ter uma repercussão social. E mesmo que o comunismo seja uma doutrina declaradamente ateia, na verdade ela quer se colocar no lugar de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos em Cristo, diante desta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que nós estamos celebrando, nós temos que fazer um questionamento, uma autoavaliação, um exame de consciência. Quem é o meu Senhor? Quem é o meu Rei? Porque ao longo da história da humanidade, muitos se apresentaram como reis e muitos de fato tiveram esse papel como reis, como senhores, e muitos destes se colocaram no lugar de Deus. Ao longo da história da humanidade, o homem tem essa tentação de se igualar a Deus, de querer ser Deus. Mas existe um só Deus, vivo e verdadeiro. Eu não sou Deus, você não é Deus. Existe um Deus uno e trino, diante do qual nós devemos nos submeter. Todos devem se submeter, porque Ele é o Criador de todas as coisas. É feliz aquele que reconhece esta verdade. E é feliz aquele que vive esta verdade, aquele que se submete ao senhorio de Cristo em sua vida. É interessante nós percebermos quando esta festa de Cristo, Rei do Universo, ela foi instituída. Ela foi instituída em 1925. Vamos nos lembrar um pouquinho lá das aulas de história, que estava acontecendo neste período no mundo, pós-guerra, pós a Primeira Guerra Mundial de 1917. Então, muitas pessoas estavam vivendo assim, de uma forma caótica, desiludidas, muito sofrimento, já imperava aí um secularismo forte, esse processo de separação entre igreja e Estado, e daí veio também um laicismo muito forte. Existe uma diferença entre laicidade e laicismo. Nosso Estado, por exemplo, ele é laico. Nenhuma religião assim vigora. Porém, o nosso Estado não é ateu.
E muitas vezes há uma confusão nesse sentido. Porque muitos aí querem legislar como se o nosso Estado fosse ateu. E não é. O nosso Estado é laico, onde se permite justamente a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Esses são direitos constitucionais. E o laicismo reinante, o que pregava desde aquela época e hoje não é diferente. Viva a tua fé na igreja. Viva a tua fé na tua casa, mas na esfera pública, na esfera política, vocês fiquem calados como cristãos. Vocês não devem se manifestar, vocês devem guardar a fé de vocês para vocês, fica no coraçãozinho de vocês e não dê pitaco, em outras palavras, na vida de ninguém. Mas a nossa fé é justamente para ter uma repercussão social. É para ter uma repercussão comunitária, porque se eu vivo uma fé cristã intimista, eu não estou vivendo a verdadeira fé em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, para que ele serve? Para nada, ele serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se uma luz não ilumina, qual é a razão de ser desta luz? A finalidade da luz é iluminar, é lógico, né? É óbvio. E se não for assim, qual o sentido tem uma luz que não ilumina, um sal que não dá sabor? Assim também é a nossa vida. Nós somos chamados, sim, a manifestar a nossa fé. Respeitarmos quem tem opiniões diferentes, mas não nos omitirmos. Não nos omitirmos para cairmos uma paz, assim, na verdade, um pacifismo, né? De que, não, então eu vou negar aquilo que eu acredito para tudo estar bem. Na verdade, não vai estar bem. Se você negar a tua fé para tudo estar bem, tudo não vai estar bem. Nós temos que viver a nossa fé respeitando aqueles que pensam diferentes, mas nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão daquilo que nós acreditamos. E nesse período também aí já reinava o comunismo na União Soviética. E mesmo que o comunismo seja uma doutrina declaradamente ateia, na verdade ela quer se colocar no lugar de Deus. Porque promete mundos e fundos, e o que gerou ao longo da história da humanidade? Mortes, destruição. Foi isso que o comunismo e todos esses regimes totalitários, na verdade, geraram ao longo da história da humanidade. E muitos destes líderes, desses sistemas, queriam ocupar o lugar de Deus. Deus não troca a sua glória com ninguém. Ele é o soberano, queiramos nós ou não. Então, diante desse contexto, né, do laicismo, do secularismo, do materialismo histórico do filósofo Karl Marx, aí toda essa base do comunismo, né, a base teórica, a igreja então defende essa verdade, institui esta festa justamente para declarar isso. Há um Senhor dos senhores, diante do qual os senhores desta terra um dia prestarão contas. Os reis desta terra, os políticos desta terra, os governantes desta terra, um dia prestarão contas, assim como todos nós também, evidentemente. Quer nós exerçamos um cargo público de autoridade ou não, cada um aí na sua via de santidade, mas todos nós, meus queridos irmãos, todos nós um dia estaremos na presença do Rei dos Reis e vamos precisar prestar contas diante daquilo que nós fizemos e diante daquilo que nós também não fizemos em relação à expansão deste reinado de Cristo. Mas é muito importante nós reconhecermos como é que Jesus ele exerce o seu reinado. Porque quando nós falamos de reinado, né, a monarquia, nós logo fazemos comparação, inevitavelmente, com os reis desta terra.
E os reis desta terra, eles governam muitas vezes com interesses mesquinhos. Não estão visando o bem do povo. Não estão visando o bem comum, coisíssima nenhuma. Um ou outro, tudo bem, né? Um ou outro ainda se salva, diríamos assim. Mas muitos fazem leis para eles próprios. Não estão pensando coisíssima nenhuma no povo, nos pobres, mesmo que tenha um discurso de pobre, né? Cuida dos pobres, vamos dar a vida pelos pobres. E no fim das contas, fazem dos pobres massa de manobra, como nós sabemos. Então, é muito importante nós reconhecermos este senhorio de Cristo, o reinado de Cristo. Cristo, ele é rei, mas ele não é rei como os reis desta terra. E tantas vezes, durante a missão de Jesus, muitos até queriam ali proclamá-lo como rei, né? E Jesus sempre dava um jeito de sair pela tangente, né? Se esquivava. Por que ele fazia isso? Porque muitos tinham concepções equivocadas em relação a esse reinado de Cristo. Muitos queriam esse rei assim, revolucionário, né? Político, que ia liderar uma revolução armada contra o Império Romano, um rei que logo resolveria todos os problemas da face da terra, eliminaria todo o mal de uma vez, logo na face da terra. Esta era a mentalidade que muitos nutriam acerca de Jesus. E nosso Senhor, ele não veio para sanar expectativas equivocadas em relação à sua pessoa, em relação à sua missão. Por isso que ele não aceitava. Porém, em uma ocasião, Jesus ele aceitou. Quando ele estava entrando em Jerusalém, este acontecimento que nós celebramos todo domingo de Ramos, né, no início da Semana Santa. Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. E as pessoas o aclamavam: Hosana, o rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Por que Jesus ele aceitou nesse momento essa manifestação, essa aclamação popular? Porque aqui Jesus, ele está demonstrando como ele exerceu o seu reinado. Ele é um rei que entra em Jerusalém não cercado de pompas, com um exército poderoso, com ostentação, mas ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Ou seja, um rei pobre, um rei humilde, um rei manso e humilde de coração, um rei que veio dar a vida por nós. Então esta cena nos mostra como Jesus exerceu o seu reinado e também na cruz. Todo esse processo da condenação, na verdade, nos mostra esse reinado de Cristo. Qual foi a coroa que colocaram sobre a cabeça do rei Jesus? Foi uma coroa de ouros, meus irmãos? Não. Foi uma coroa de espinhos que colocaram na cabeça de nosso Senhor. Qual foi o manto que colocaram nos seus ombros? Um manto fino, elegante, de ouro? Não, mas um trapo qualquer, para escarnecerem de nosso Senhor. Colocaram em suas mãos um cetro real? Não, mas uma cana rachada. Então Jesus, ele exerce todo o seu poder através da fragilidade. Por isso muitas vezes nós não conseguimos compreender isso, porque nós também temos essa mentalidade, né, de Deus vai agir somente através de coisas assim, estupendas, miraculosas. E quando nós vemos o nosso Deus na cruz, está exercendo o seu reinado, mas está exercendo o seu reinado através da fragilidade, através da dor, através do sofrimento. Cristo exerce o seu poder perdoando os seus algozes. Ele poderia muito bem exercer o seu poder da forma que ele quisesse, mas ele exerce o seu poder perdoando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E um dos ladrões foi bem esperto, né? Aquele ladrão que se converteu ali, graças a Deus, no último momento da sua vida, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele disse: Jesus,
lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós rezamos isso, meus irmãos, na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, eu acolho o reinado de Cristo, o senhorio de Jesus, quando eu cumpro a sua vontade, a vontade de Deus. Por isso que no início dessa missa, o padre pediu essa graça para todos nós, inclusive para mim mesmo, né? Porque também preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Muitas vezes nós somos rebeldes. Muitas vezes nós somos desobedientes. Muitas vezes nós seguimos outros senhores, outros reis. E muitas vezes nós próprios nos colocamos como o rei da nossa vida. Na minha vida ninguém dá pitaco. Eu mesmo tomo as minhas decisões, não escuto ninguém. Eu sou o centro da minha vida. Talvez você não tenha percebido isso, mas existe esse pecado também de egolatria. Ou seja, eu me coloco no centro da minha vida. Eu sou o meu Deus. E se eu sou o meu Deus, eu não estou permitindo que Deus seja Deus na minha vida, na minha existência. E para que realmente eu possa perceber se eu já estou vivendo este mistério de fé, vá pensando um pouquinho aí nas diversas áreas da tua vida. Na tua área profissional, Jesus é o Senhor? Vá pensando, vá refletindo. Do teu matrimônio, Jesus é o Senhor? Nos teus relacionamentos, Jesus é o Senhor? Na tua família, Jesus é o Senhor? Enfim, em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todas as dimensões da nossa vida, Jesus ele precisa reinar, meus queridos, governar. Porque se tem uma área da tua vida que você ainda não acolheu o senhorio de Cristo, Jesus não é o teu Senhor. Porque com Jesus é assim, é tudo ou nada. É claro que em algumas dimensões da nossa vida nós vamos vivendo um processo realmente uma progressão, diríamos assim, vamos progredindo até acolher a totalidade deste senhorio, mas nós temos que dar passos em todas as áreas da nossa vida para que Jesus reine, para que Jesus governe, para que Jesus impere na nossa vida. E assim nós podemos declarar, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu tudo, não apenas como uma frase bonita, não apenas como uma frase de efeito, mas como um compromisso existencial. Quando eu faço essa declaração, Jesus é o meu Senhor, eu tenho que tirar os falsos ídolos da minha vida. Eu tenho que renunciar às falsas doutrinas, para que somente Jesus reine, governe, impere no meu coração. O Senhor ele precisa reinar na nossa inteligência. Porque foi Ele que nos deu a inteligência. Então submeter a nossa inteligência ao senhorio de Cristo é a verdadeira inteligência. Precisamos submeter a nossa vontade ao senhorio de Cristo. Precisamos submeter o nosso coração ao senhorio de Cristo, os nossos sentimentos, os nossos afetos, tudo o que temos, tudo o que somos, precisamos submeter ao senhorio de Cristo. Vamos pedir esta graça, porque somos fracos. Muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade, queremos seguir os nossos instintos, mas hoje o Senhor, Ele se revela para nós como o verdadeiro Deus e único Deus, que pode nos conduzir para a felicidade plena, se nós acolhermos o seu senhorio em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.